Olá, a paz. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10, diz assim: Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, por nome de Malco, cortando-lhe a orelha direita. A palavra de Deus nos fala agora de um homem que era discípulo de Jesus, por nome de Pedro. Aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, Pedro tendo diversas histórias que Jesus não contava, diversos ensinamentos que Jesus dava a eles, entre eles o amor, entre eles a temperança, entre eles o domínio próprio. Mesmo sabendo disso, mesmo tendo tudo isso, Jesus ensinando eles a ter paz, a ter amor, a virar outra face quando alguém te acertasse. Pedro desembainha a espada e corta a orelha do sumo sacerdote, após o sumo sacerdote ouvir a fazer o seu trabalho, que era prender Jesus. Note que Jesus, ele não se defende. Quando perguntam exatamente quem era Jesus ou cadê Jesus, Jesus diz: sou eu. Ele se mostra às pessoas, ele se mostra aos soldados que vieram o prender. Os soldados, note que os soldados vieram com tochas, os soldados vieram com espadas, os soldados vieram com as lanças, esperando que Jesus corresse ou que Jesus fosse fugir, mas Jesus não foge. Quando perguntam quem é Jesus, Jesus simplesmente se apresenta. Ele não foge da cruz, ele não foge do seu caminho, ele não foge da sua missão que ele veio para fazer. Também pudera que alguns versículos antes nós vemos Jesus no Getsemane chorando e angustiado e suando sangue. Aconteceu um fenômeno raríssimo chamado de hematidrose, que é o suar sangue. Quando Jesus sua sangue, ele tem que estar um abatimento moral e um abatimento físico totalmente violento para que esse fenômeno ocorra, o suor de sangue. E Jesus está ali e ele ora a Deus dizendo: Pai, se puder, se possível, afasta de mim este cálice, todavia que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Mesmo sabendo que seria dolorido, ele não coloca a sua vontade em primeiro lugar. Ao contrário, ele coloca a vontade de Deus Pai. E a vontade de Deus Pai era que ele morresse pelos meus e pelos seus pecados. Mas para que isso? Jesus tem 12 discípulos e agora Pedro está com ele. Alguns versículos antes, algumas horas antes, nós vamos ver que Jesus, quando ele vai orar, ele pede para que os discípulos fiquem atentos, para que os discípulos vigiem com ele, para que os discípulos orem com ele. Mas ele vai orar e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos e fala: vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Depois os discípulos acordam e como quem diz: não, Senhor, agora nós vamos orar, nós vamos vigiar. Jesus vai orar e quando volta, depois de algumas horinhas ou minutos, os discípulos estão dormindo de novo. Ele acorda os discípulos e diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser entregue. Então os soldados vêm e perguntam para Jesus, e perguntam quem era Jesus, e Jesus se apresenta. Quando Jesus se apresenta sem se defender, ele já dizia que viriam prendê-lo. Só que Pedro não recebeu isso, parece que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, todas as instruções que Jesus deu aos discípulos. E Pedro imediatamente tira a sua espada que ele tinha e corta a orelha do sumo sacerdote. Note que na caminhada inteira de Jesus, os 3 anos e meio que ele tinha ensinando os discípulos, ele não pediu para que nenhum deles tirasse a espada. Ele não pediu para que nenhum dos discípulos ferisse alguém. Ao contrário, ele sempre, as pessoas que o feria, ele entregava amor. As pessoas que o faziam mal, ele fazia o bem. Ele sempre era totalmente ao contrário daquelas pessoas que vinham para tentar destruir o seu ministério. E agora nós vemos Pedro, que não tem o Espírito Santo. Nós vemos Pedro, que não é cheio do Espírito Santo. Jesus morre, depois de um tempo, depois de 3 dias, Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele dá ordem, em João 14, se não me falha a memória, ele diz que ele rogaria ao Pai, quando ele estivesse no céu, para que o Pai mandasse o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus sobe.
E todos estão reunidos agora no livro de Atos, no seu capítulo 2. Todos estão reunidos esperando que o Espírito Santo venha. Esperando que o Espírito Santo, como Jesus tinha prometido, chegasse. E todos eles estão reunidos em uma só voz, todos eles estão reunidos em um só propósito. E eis que vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e enche toda a casa. E ouve-se línguas repartidas como as que de fogo, e cada um falava em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe ordenava que falassem. E era uma coisa magnífica, até que então as pessoas olham de longe e não enxergam, e não entendem o que está acontecendo. Alguns fariseus, alguns hipócritas, algumas pessoas olhavam para essas pessoas sendo cheios do Espírito Santo e falavam: eles não têm temor algum a Deus. Esta hora, aproximadamente meio-dia, era mais ou menos à tarde, aproximadamente meio-dia, e eles não têm temor algum. A esta hora do dia estão totalmente embriagados, estão cheios de mosto, cheios de vinho, estão embriagados. Pedro agora, cheio do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo veio e tomou toda a casa, encheu todos, ele começa a produzir os frutos que o Espírito Santo tem. E está em Gálatas 5, todos os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5, se eu não me engano, versículo 22 ou algo parecido. Está dizendo que os frutos do Espírito Santo, entre eles o domínio próprio, o amor está entre eles, e benignidade e diversos outros, são os frutos do Espírito Santo. E Pedro começa a praticar o fruto do Espírito Santo. Quando estes homens olham e afrontam a Pedro e os demais que estão cheios do Espírito Santo, estes homens olham e acusam, dizendo que eles estão totalmente embriagados. Pedro, em vez de rebater, agora talvez poderia ser a hora dele tirar a espada para agredir alguém que estava blasfemando contra o Espírito Santo, alguém que estava agredindo em palavras do Espírito Santo. Outra hora, Jesus disse que se pecássemos contra o Pai, teríamos perdão, que se pecássemos contra o Filho, o próprio Jesus, teríamos perdão, mas se pecássemos contra o Espírito Santo, não teríamos perdão nem hoje e nem nunca mais. Mas Pedro vem, em vez de agredir ou de reclamar ou falar outra coisa, não. Ele está totalmente cheio do Espírito Santo. E o que Pedro faz? Pedro entrega a palavra a eles. Como assim, Mateus? Você vai ver no capítulo de Atos, capítulo 2, versículo 14 a 15. Ele começa a explicar para as pessoas que não estão enxergando, que não estão entendendo o que está acontecendo. Pedro começa a explicar o que está acontecendo. Pedro diz: ei, varões, estes não estão embriagados, ao contrário, estão cheios do Espírito Santo. E isto é o que o profeta Joel profetizou a respeito de nós. Está no livro de Joel, no seu capítulo 3, que há de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro, tendo conhecimento das leis, Pedro tendo conhecimento dessa profecia, ele diz: agora se cumpriu no meio de nós a palavra, a profecia do livro de Joel. E agora Pedro começa a pregar. Pedro, que no capítulo de João, versículo 18, estava totalmente revoltado, pega a espada e corta a orelha, estava totalmente agressivo. Agora nós vemos um Pedro manso, mas convicto na sua fé. Nós vemos agora um Pedro que é totalmente apaixonado, está totalmente transformado, um Pedro que está totalmente cheio do Espírito Santo. Em vez de agredir, ele traz palavra. E a Bíblia diz no livro de Atos, no seu capítulo 2 também, no versículo 41, que todas as pessoas que ouviram e deram legalidade à palavra foram 3.000 almas, e todas elas foram salvas. 3.000 almas salvas no primeiro sermão de Pedro, depois de estar cheio do Espírito Santo. Tá, Mateus, o que você está querendo dizer agora? Agora eu quero dizer para você que nós precisamos ser totalmente cheios do Espírito Santo, para entendermos que não precisamos agredir as pessoas com palavras, não precisamos devolver indiretas com indiretas. Às vezes nós recebemos coisas, as pessoas nos caluniam e nós vamos lá nas nossas redes sociais acusar as pessoas, e sempre uma acusação começa: tem gente que... Sempre nós queremos agredir as pessoas, ou devolver o que elas têm, ou devolver o que elas nos fizeram, devolver as calúnias, devolver tudo que elas falaram de mal a respeito de nós. Nós queremos devolver tudo isso, só que a palavra deixa muito claro: seja cheio do Espírito Santo. Quando agredirem você ou quando falarem mal de você, não devolva com raiva, não devolva com indireta, ao contrário, devolva com a palavra, que além de você estar vivificando uma alma,
você está fazendo o que Jesus lhe ordenou que fizesse. Pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é esse que faz que você tenha frutos e frutos dignos, que te transformem em uma pessoa muito melhor. Como Pedro era totalmente agressivo, agora nós vemos um Pedro transformado. Um Pedro que, em vez de revidar, um Pedro coloca palavra. E 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Quando ocorre uma transformação envolvendo Jesus no meio, Ele toma posse, Ele toma decisão, Ele toma frente e milagres acontecem. Jesus te ama, fique com Deus e seja cheio do Espírito Santo. Transforme a sua vida.